Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Hoje eu acordei, assim que eu acordei, eu quis fazer o meu devocional, ter um tempo de intimidade com Deus. E eu senti muito de ler João. E quando eu fui ler João, essa daqui foi a parte, os versículos que mais se destacaram para mim. João é muito importante, tem muita coisa escondida a ser revelada, mas especialmente nisso eu fiquei muito intrigado, eu fiquei muito curioso, com muita atenção. Nele estava a vida. Isso daqui é muito forte. A priori pode parecer algo simples, mas isso é muito forte. E a vida era a luz dos homens. Como assim? E a luz brilha nas trevas e as trevas não a compreendem. Eu fiz esse devocional, me trouxe muitas coisas e eu gostaria de compartilhar com vocês. Tanto que é a primeira vez que eu estou fazendo algo assim, de compartilhar um devocional ou a palavra de Deus. Porque até então eu não sou um pastor, eu não sou um padre, eu não sou um teólogo, eu não sou nada profissional nesse ponto. Mas é algo que foi ministrado para mim e eu não quero falar que cada um tem seu próprio entendimento, porque a palavra não fala sobre isso. Mas quando eu vou fazer os meus estudos, pelo menos da Bíblia, eu faço de duas maneiras. A primeira coisa é que a Bíblia ela não coloca nada por acaso. Então, se a Bíblia tem um e, se ela tem um ou, se ela tem um e se, a priori, quando a gente lê rápido, parece que, tipo assim, beleza. Mas nada na Bíblia é colocado ao acaso. Tudo tem um significado. E isso daqui revela muita coisa pra gente. O segundo ponto é que a Bíblia ela foi escrita numa língua que não é a nossa, o português. Ela foi escrita em uma outra língua. E na língua original, as palavras elas carregam um significado diferente. E quando a priori você lê assim, ó, nele estava a vida, para nós a gente tem um significado, um entendimento disso. Só que na linguagem original, a gente tem palavras diferentes. Por exemplo, vida. Pra gente, o que é vida? Vida é vida. Ué, como assim, Felipe? Vida não é vida? Pois é, na língua original tem 3 tipos de vida. E cada uma das 3 é uma palavra diferente, é um significado diferente. A gente não tem isso no português. Por exemplo, a gente não tem no português vida biológica, vida com Deus, vida... não, é tudo vida. Agora, na linguagem original, ele tem 3 tipos de vida. E quando a gente descobre a qual se refere, o texto fica mais rico e com um entendimento mais claro. Então, quando você for estudar, pelo menos eu, é assim que eu faço, eu presto muita atenção nas palavras, porque ele faz diferenciação. Por exemplo, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, traz um complemento, traz uma conexão. Além disso, o que está por trás dessas palavras no original? É isso que enriquece o texto. E bem, eu também não sou um professor de grego, de aramaico, de hebraico. Então, todas as vezes que eu for ver algo da Bíblia na linguagem que ela foi escrita, nos tempos que ela foi escrita, a gente tem que levar em consideração também a cultura daquele povo. Porque se eu chegar naquele povo antigo e está escrito assim, é nós na fita. Nem a gente, nem todo mundo do Brasil entende esse linguajar. Imagina o povo lá. Então a gente tem que entender também o porquê e como que foi escrito naquela época. E por que eu estou te fazendo essa atualização? Porque eu fiquei meditando nisso daqui e quando eu vou estudar eu uso estudos, ChatGPT, tem uma revisão aqui também para eu poder passar para vocês. E eu queria mostrar. Pegar aqui, ó. Olha só. Esse daqui foi o devocional feito. Olha só. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreendem. Pois bem, e tudo isso daqui que está escrito, olha só, é tudo que eu tive de discernimento, entendimento, que eu busquei, que eu vi, que trouxe algumas revelações só desse texto. E é o que a gente vai ver. Isso é o que eu gostaria de compartilhar com vocês. É um texto que, pelo menos para mim, foi muito rico e eu espero que agregue para vocês. Queria fazer uma breve oração, muito rápida aqui. Então vamos lá. Eu gostaria de pedir, Espírito Santo, meu Pai, eu peço que o Senhor me conduza, esteja aqui no meio entre eu e quem está assistindo esse vídeo,
para que aquilo que eu fale não saia da minha boca, do meu próprio entendimento, da minha própria razão, com uma incompreensão ou uma compreensão incorreta, mas que o Senhor guie minhas palavras, guie o entendimento e chegue a essas pessoas também pelo ouvido do Espírito Santo, para que o Espírito Santo que há dentro de cada um de nós testifique em nossos corações e agregue para nós. Em nome de Cristo Jesus, amém. Então vamos lá. Isso daqui ficou muito curioso para mim. À primeira vista, a primeira visão que eu tive foi a seguinte: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreendem. Me chamou muita atenção porque o fato da vida estar em Jesus Cristo, estava se referindo a Jesus Cristo aqui, e a vida era a luz dos homens. Então, basicamente o que ele está falando é como uma fonte de vida mesmo. A gente vai entender o significado disso. E o que eu também fiquei encucado foi que falou que a luz brilha nas trevas e as trevas não a compreenderam. E isso me chamou muita atenção, porque as trevas, vamos falar, por exemplo, dos demônios, né? Lúcifer foi um anjo do Senhor. Então, assim, as próprias trevas também foram criações de Deus ou estiveram com Deus num determinado ponto. E essas próprias criações também não compreendem com tamanho exatidão e com tamanho peso a graça de Jesus Cristo e o papel dele. Sabe, é uma graça incompreensível. É por isso que a Bíblia fala que tem anjos que ficam o dia inteiro, toda hora, adorando a Deus. Porque é algo que eles ficam infinitamente sendo maravilhados pela graça. É tão forte, tão poderosa a graça, que nem mesmo uma das suas criações e criaturas conseguem compreender completamente. É uma vastidão de conhecimento. E isso foi o que, pelo menos para mim, me chamou a atenção. E aí foi o que eu quis discernir, estudar um pouco mais. E aí a gente tem uns pontos muito importantes aqui. Vamos lá, vamos dar Eu estou com um breve resumo aqui do que eu vi. E é isso daqui que eu gostaria também de mostrar para vocês. Então vamos lá. O primeiro ponto é que ele fala assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Essa primeira parte da vida aqui, essa vida, o verbo dela, não sei a forma correta de pronunciar, mas ela é zoe. Não sei se é assim que se fala, mas no grego existem 3 tipos de vida. A gente tem a vida bios, que é a vida biológica, rotina, de existência. A physis, não sei assim que se fala, é alma, emoção e mente. E essa zoe, que é uma vida plena, eterna, consciente, ligada a Deus. E aí aqui, quando ele fala dessa parte, ele está falando que a vida não é uma vida apenas do existir. Não é uma vida de, por exemplo, você está aqui existindo. É uma vida plena. É o que dá sentido à existência. É o que dá significado à criação. Então o texto já começa a ser muito mais rico. No verso acima, no verso 3, ele fala assim: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, ele é o princípio da criação, que fez a criação, deu significado para a criação, nada se fez sem ele. Então, quando fala que nele estava a vida, é o elemento principal não só da criação, mas do sentido e o significado dessa criação, a compreensão dela. Ali está a essência. Não é você apenas existir, mas é você de fato viver. E a gente tem muitas pessoas que, qual que é o principal medo, qual que é o principal receio, qual que é a principal coisa que bate nas pessoas? É o fato delas existirem, mas delas não estarem vivendo. Elas não vêem significado na vida, elas não compreendem o valor dela. Elas não conseguem ter esse entendimento. É você, por exemplo, tá caminhando, mas você não tem uma trajetória, você não tem um lugar para você chegar. Você entende? Você tá caminhando, mas é como se você estivesse caminhando aleatoriamente. Você não sabe onde vai, você não tem rumo, você não tem uma clareza, você não tem direção, você não tem significado. Você só tá ou andando ou parado, mas você não compreende o porquê, você não sabe o significado, você não sabe aonde, como. Então, tem uma grande diferença de você existir e de você viver. É a parte oca de só estar realizando sem saber o porquê.
E o outro é de fato você estar compreendendo a essência, vivendo, usufruindo, contemplando. Então, esse zoe aqui na parte da vida é uma vida plena, uma vida na essência, uma vida que dá sentido, uma vida que dá razão, que vale a pena viver. E isso é muito importante, porque isso daqui é o ponto principal. Para que eu existo? Para que eu fui feito? Esse mundo, para que serve? O que? Como? Qual que é o significado da vida? Está aqui. Nele estava a vida. Aqui em Jesus Cristo está esse significado. Em Jesus Cristo está essa resposta. E é aí que vem o verso seguinte. E a vida era a luz dos homens. Por que a vida é a luz dos homens? Porque essa vida está em Cristo Jesus. E só com Ele você vai ter essa revelação. E a partir do momento que você tem essa vida é a sua luz. Porque em um momento você está existindo sem compreender. E no outro momento, quando você acessa essa vida, você entende o significado, a sua mente é renovada e você passa a ter compreensão da sua existência. É como se você tivesse com olhos vendados e a partir desse momento você tira essas vendas. Então, você tem a sua existência que você não sabe o significado. E aí você fica perdido. Aí aqui ele fala que a vida, no verbo original, é uma vida na essência. Que você compreende o motivo de você estar vivo. Você sabe a verdade. E essa verdade é o que vai dar luz e direção para você. Aí essa luz e direção vai ser o seu guia. Então agora você não vai estar mais caminhando aleatoriamente, mas você sabe para onde você está caminhando. Isso é muito legal. Essa parte aqui de a vida era a luz dos homens é literalmente porque é um guia. Essa luz dos homens, no verbo original, essa luz ela é, eu não sei se é assim que se pronuncia, fós. Ela significa que não é só ver, mas é você compreender. Não é só você ver que algo existe, é você saber o significado. O verbo original, ele fala de uma direção, de uma clareza, de significado. E isso, se a gente for ver, ele também relata sobre revelação, consciência, entendimento espiritual, iluminação interior. E isso é muito bom. Por quê? Quando ele fala que a luz, ela era a vida, era a luz dos homens, ele não está falando que é uma luz apenas de conforto, mas é uma luz de direção. Antes estava perdido sem significado, agora tudo é revelado, tudo é encaixado, tudo tem clareza, tudo tem direção. Nele estava a vida, o princípio, a essência, o significado. E esse significado é a luz dos homens. É o que vem e mostra e discerne, entende? Então antes você estava, antes de Cristo, andando sem motivo, sem significado, só andando, tentando fazer o seu melhor, mas sem entender o propósito. E aí com Cristo você começa a entender o que de fato é real. O que de fato você precisa se sacrificar por. O que de fato você abre a mão. O que de fato é a liberdade e a escravidão. O que de fato é proveitoso ou não, o que de fato é honroso ou não, o que de fato você precisa lutar ou não. Então, essa luz, essa vida que é a luz dos homens, é pegar você que estava caminhando, tentando fazer o seu melhor, mas sem entendimento, sem compreensão, sem saber o que fazer da vida, e ela pega e ela te traz o significado real, e esse significado real traz essa luz que te fala, essa é a direção. É uma direção tanto interna, clareza, entendimento, compreensão interna, quanto para a sua vida também externa. Então, é como, por exemplo, você nasce no mundo. Você não sabe como funciona o mundo e depois você aprende. Só que o mundo, ele vem com uma visão deturpada. O mundo, ele diz para você... É como se, por exemplo, um martelo. O martelo todo mundo sabe que é para poder bater prego. Mas é como se o martelo, essa fosse a existência, a criação, o significado dele, e o mundo deturpasse isso e falasse que o martelo é para você cavar um buraco, é para servir de pá. Aí vem a revelação de Cristo e fala, a essência do martelo é essa, te traz clareza e visão, aí você discerne e começa a usar corretamente. Assim é com a sua vida. É o que ele está dizendo aqui. Nele estava a vida, a essência, o princípio, a criação, o que de fato é real. E a vida é a luz dos homens. Ou seja, é como se tirasse as vendas dos seus olhos. Olha, o martelo não é para você cavar buraco, é para você bater prego. Então, é uma luz de direção, de guia, de direcionamento.
a vida, ela vira luz e a luz vira o entendimento. Então você descobre essa fonte que você sempre se perguntou e aí você começa a ser guiado e direcionado por ela. Então você, depois de acessar essa vida, cai as suas vendas e você começa de fato a ver o que é crucial. Então eu sempre vivi assim, achando que isso era o certo. Não, isso é o certo. Eu sempre vivi achando que isso era bom. Não, isso daqui é o bom. E aí você começa a ter essa compreensão, essa clareza. E isso daqui é muito importante, porque é um farol, é um direcionamento, é um guia. Você acessa o extremo interior, a extrema essência e sabe para onde ir, para onde percorrer, o que fazer, como fazer. Você tem direção, clareza. E aí ele pega e fala o seguinte: e a luz brilha nas trevas. A luz brilha nas trevas. Vírgula. Então a gente tem uma coisa. Depois a gente ainda tem uma outra coisa. E as trevas não a compreenderam. Se a gente ler rápido, parece tipo assim, ok. Mas lembra que tem vírgula. Então tem algo importante aqui. A luz brilha nas trevas. E as trevas não a compreenderam. Esse brilhar nas trevas, ele vem muito também com essa parte de tornar claro, trazer direcionamento para você. Brilhar nas trevas é, por exemplo, imagina que está tudo escuro e você acende um isqueiro. Não precisa tirar a escuridão para poder vir essa luz. A luz só surge nessa escuridão e, na verdade, é o contrário. Assim que a luz surge nessa escuridão, a luz repele a escuridão. Não é a escuridão que a comprime, mas a luz expele e tira a escuridão. Ela torna as coisas claras e ela vai clareando. Quanto maior a luz, mais claro e mais a escuridão vai se dissipando. Então, a luz sobrepõe a escuridão. E isso é muito importante, porque a gente tem dois tipos de significado aqui. O primeiro significado é que você não precisa estar perfeito, limpo, para Cristo entrar dentro de você, acessar, te iluminar. Mas, na verdade, isso daqui vem para dois significados. O primeiro, pecados, demônios, outras coisas, a luz só surge. A luz ela não pede para surgir. A luz ela não vai ter restrições. Não. É como a gente viu, as trevas não a compreendem. A luz ela só surge. E quanto mais você permite, mais essa luz vai surgindo, limpando, clareando tudo. Ela só surge. E esse surgir já clareia, ela sobrepõe as trevas e vai deixando as coisas cada vez mais claras. Então aqui a gente tem como se fosse de fato uma batalha entre o bem e o mal, porque além de ser de pecado, essa parte da luz resplandece, brilha nas trevas, também está falando dessas trevas de algo interior seu. Está falando de talvez ansiedade, de orgulho, de coração fechado, está falando de passado mal resolvido, de vazio, de crise existencial. As trevas, ela não se refere apenas ao pecado, ao demônio, mas também a todas essas emoções humanas. Então ele está falando que essa vida que traz o entendimento, o discernimento, ela é uma direção e um guia para você, e ela entra dentro de você e ela começa a purificar tudo isso. A luz brilha nessas trevas. Então a luz entra e vai tirando o seu orgulho, vai tirando o seu pecado, vai tirando o passado mal resolvido, a ansiedade, a falta de existência, o orgulho. A luz entra e ela começa a sobrepor essas trevas. Isso é muito forte. E aí as trevas não conseguem conter isso. É o que fala no versículo logo seguinte. E as trevas não a compreendem. Esse compreender, ele é do verbo, novamente, não sei a pronúncia correta, catalambano, algo assim. Ele não é apenas, o significado dele no original não é apenas compreender, mas dominar, vencer, sobrepor, se apropriar. Então ele está falando que as trevas não conseguem vencer, elas não conseguem ter força, elas não conseguem se apropriar. Então isso é muito forte. Ele está falando que quando você encontra a verdade, você enxerga as coisas de maneira diferente. Você passa apenas não a ter só visão, mas clareza, direção. Então Cristo te dá isso. E isso por si só vai removendo tudo o que antes era errado e você achava que era correto, e de fato colocando os princípios corretos. O que deve construir e o que não deve construir. O que deve proteger, o que não deve proteger. Quem é, quem não é. E aí, essa parte da luz brilha, esse brilho na parte original, ele é faine, algo assim. Isso daqui significa que não é um brilho que brilha e apaga.
É um brilho que ele acende, ele fica contínuo, permanente. Então, olha o significado disso. Primeiro, o vida é uma vida completa na existência, no sentido, na plenitude. E depois essa vida, ela é uma luz que direciona os homens. E essa luz é uma luz no sentido de clareza interior, interna, de direção, de compreensão. E aí essa luz é uma luz que ela brilha nas trevas. Essas trevas é confusão, é caos, é receios, é medos, é traumas. E essa luz brilha e ela brilha continuamente. E essa luz que brilha continuamente, as trevas não sobrepõem ela e ela continua brilhando e tomando cada vez mais espaço. Então você descobre a essência da vida completa, verdadeira. Essa essência verdadeira te dá direção e clareza, entrando dentro de você e removendo tudo que era errado e te prende, e essa luz não vai fazer as trevas, não deixa as trevas se sobrepor e vai cada vez purificando mais a ti. É muito forte. O que ele está dizendo aqui é basicamente que em Cristo Jesus nasce o sentido da vida. E esse sentido vira clareza dentro do homem. E mesmo quando tudo está confuso, a clareza continua brilhando. E nenhuma escuridão consegue apagar quem aprendeu a enxergar. É muito forte. É muito forte. Essa compreensão é muito forte. Cristo Jesus é a verdade. E Cristo Jesus é a verdade no sentido que é a verdade. Não é só um conhecimento a mais, mas a verdade literal na essência. E essa verdade literal na essência é a luz para os homens. É ali que a gente vai saber aonde percorrer, como percorrer. A sua mente é renovada. Você passa a enxergar, a discernir. E esse enxergar e discernir é o que faz a luz penetrar dentro de você e remover tudo. Pecado, passado, angústia, ansiedade. Vai purificando. E essa luz ela não se apaga, é um brilho contínuo. As trevas não conseguem ser mais fortes. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreendem, ou não a vencem. É muito forte. É muito forte. É direção, é clareza, é resolução. Aqui ele está te prometendo a vida mesmo. Está te prometendo a vida. Não é só você estar respirando. É você entender o porquê que você está respirando. Não é só você estar andando, mas é saber para onde está indo. É você ter apoio. Não é só você existir, é você viver. Ele está literalmente falando que ele é a vida e ele é a direção da vida para você ter o significado da vida. É muito forte. Além dele ter o significado da vida e te apontar para onde ir, tudo vai entrar dentro de você e vai ser resolvido. Até essa parte interior do caos. O que ele está falando aqui, a luz brilha nas trevas e as trevas não compreendem, é que a luz ela só entra no caos. Deus age no meio do caos e Deus vai te dar direção no meio do caos. Não precisa as coisas estarem certas. Só vai te dar essa direção. Ele vai te dar essa direção. Quer ver um exemplo disso? Que Deus é a direção? Quando ele fala na Bíblia que no mundo tereis aflição, mas tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Aqui a gente está falando do caos, as trevas, e Deus o venceu. Só que quando ele fala que a gente vai ter aflição, mas tem de bom ânimo que ele venceu, significa que vai ter essas trevas, mas você por estar na vida, a vida era a luz dos homens. Você vai saber para onde ir, vai saber o que fazer. Entende? A gente tem, por exemplo, vários discípulos, vários profetas, vários sacerdotes, várias pessoas que sofreram. Por exemplo, Elias, 1 Reis 19, ele fala o seguinte, depois dele vencer os profetas Baal, que eram os inimigos, ele fala o seguinte, já basta, Deus, toma agora a minha vida. Então um profeta que sempre estava com Deus pediu a morte. Aí Deus fez o quê? Mandou ele dormir, mandou um anjo para ele, alimentou ele. A gente dá risada porque a gente acredita que talvez é só com a gente, mas a gente vê um profeta poderosíssimo, que tinha poder de Deus, mandando Deus tirar a vida dele porque ele não aguentava mais. Aí vem Deus, que a vida é a luz dos homens.
e a luz brilha nas trevas. Ou seja, Deus entrou lá dentro daquele caos, daquela confusão, daquela tristeza, daquilo que ele estava sentindo. E as trevas não a compreenderam. A luz brilha nas trevas. A luz brilha nas trevas. Deus entrou lá, naquelas trevas, e deu direção. No mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu venci. Ele estava tendo aflição. Deus entrou e Deus deu direção. Então, quando você está conectado na essência de verdade, você sabe o caminho da verdade e o caminho a percorrer. Por isso que ele fala que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Vários outros profetas. Jonas, peço-te que tire a minha vida. Aí Deus faz uma planta crescer, depois deixa ela morrer e ensina Jonas sobre o coração. Jeremias, maldito o dia em que eu nasci. Um cansaço existencial. Então, nele estava a vida, que vira luz. E essa luz tem pressão, só que essa pressão sustenta a alma. Ele consegue sustentar a alma e fazer não cair. Então, assim, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo porque eu venci. Talvez se você não tem a compreensão da vida, a existência, ou se você não tem uma direção, as trevas vão dominar o seu coração e você não vê significado, você não vê existência, você não vê motivo para continuar. E é por isso que ele fala que nele estava a vida e a vida é a luz dos homens. Quando você está conectado nesta vida, essa vida te dá direção e essa direção brilha nas trevas e as trevas não conseguem apagar. Por isso que mesmo eles estando pedindo a morte, falando que estão cansados, eles têm a fonte existencial verdadeira. E isso guia eles. Isso ilumina lá dentro. Tira tudo isso. E dá direção e clareza do caminho a ser percorrido. Dá um motivo dele continuar vivo. Faz ele conseguir sustentar em meio a um monte de pressão. Por quê? Porque eles têm a compreensão do que é o real. O que é o verdadeiro. E aí, quando mesmo assim as coisas estão muito pesadas, as trevas não a compreendem. Lembra que esse compreender é vencer. Então as trevas não a vencem. Deus age, e Deus ensina, e Deus mostra, e Deus aponta, e Deus sustenta. Então, você está perdido porque você não se conecta à fonte original. Quando você está na fonte original, os princípios te dão direção. E você consegue ter compreensão, entendimento. E aí você percorre corretamente. E por percorrer corretamente, você consegue sustentar. O mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo porque eu venci. Você vai ter pressão. O barco mexendo. E todo mundo dos discípulos achando que ia morrer. E Jesus lá, sossega o facho. A vida estava ali, a vida estava dando direção. Então, você vai ter pressão, mas você vai resistir. Porque você não está no carnal, você não está na vida, você não está no entendimento falso, mas você está conectado à essência. Por estar conectado na essência, você vai conseguir suportar. Porque você não consegue suportar algo ou alguma situação se você não tiver plena convicção. Porque se estiver com alguma base rachada, vai quebrar e você vai cair. Você precisa estar num conhecimento sólido. Por isso que Deus fala também, lá em Mateus. Se você escuta minhas palavras e não a pratica, você está construindo a casa na areia. Agora, se você a pratica, você está construindo na rocha. Quando vier a chuva, a casa na areia vai embora. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreendem. É muito forte. É muito forte. É o barquinho com os discípulos também. Mas, por você estar no conhecimento e descobrir a verdade, você pode se sacrificar por essa verdade, porque você tem a verdade. E quando mesmo assim for muito pesado, a própria verdade vai sustentar você. Porque as trevas não a vencem. É um brilho contínuo. Então, a única coisa que você tem que fazer é se conectar a essa essência, a Cristo, a Jesus. Porque nele está a vida. E essa vida é a luz para você. E essa luz, ela brilha continuamente. E esse brilho continuamente vai sobrepor todas as trevas. E eu gostei muito desse devocional. Espero que tenha agregado algo a vocês. Deus os abençoe.